Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação sobre Brasil contemporâneo para quem prestou o vestibular para a carreira de administração pública da FGV para ingresso no segundo semestre de 2013. É a primeira vez que a gente faz uma prova de pública no meio do ano. A gente sabe que esse vestibular antes era anual. A gente tinha como expectativa que a banca mantivesse o mesmo padrão das duas provas anteriores, mas houve uma alteraçãozinha aqui que eu acredito não deve ter gerado grandes dificuldades para os candidatos. Nesse semestre, a banca pediu uma dissertação em prosa a respeito das razões que levam à perpetuação de relações de trabalho análogas ao trabalho escravo no Brasil em pleno século XXI. O candidato deveria ainda destacar a responsabilidade do Estado, das empresas e da sociedade nessa questão. Como base para reflexão, a banca ofereceu um fragmento de texto retirado de um site de notícias do Terra, que denunciava a descoberta feita pelos fiscais do Ministério Público do Trabalho e da Receita Federal de trabalhadores bolivianos atuando em condição de escravidão em oficinas clandestinas na zona leste de São Paulo e trabalhando para marcas consagradas do mercado. A ideia aqui era a gente considerar que no Brasil o processo de consolidação da concepção de trabalho livre, né, e dos direitos trabalhistas, ele é bastante tardio e talvez por isso interfira ainda significativamente numa realidade como essa. Eu acho que seria interessante o candidato lembrar primeiro o conceito de trabalho que a gente trabalhou aqui nas aulas do CPV Vestibulares, lembrar que o trabalho é um conceito que surge de uma maneira ambígua, ao mesmo tempo em que ele é considerado uma atividade capaz de produzir e reproduzir a vida humana, uma ação consciente, produto da razão, transformadora da realidade, transformadora do próprio homem, capaz de produzir riqueza. Ao mesmo tempo em que se cultiva essa concepção de trabalho, a gente sabe que o trabalho historicamente também vem associado à ideia de exploração, de subjugação de um homem pelo outro. No Brasil, especificamente, por conta do processo histórico, né, de colonização exploratória imposta pelos portugueses, o trabalho surge aqui primeiro como exploração, né, em função da escravidão. E só muito tempo depois ele se converte no trabalho livre, num período de transição do século XIX para o século XX. As regras trabalhistas elas vão surgir muito mais tarde com Getúlio Vargas, quando ele consolida as leis na CLT. O que a gente tem? Apesar dessas iniciativas, bastante recente, a cultura da exploração do trabalho permanece ativa no nosso país até hoje, em pleno século XXI. Por quê? Ao longo do século XX, pós-consolidação das leis trabalhistas, a gente vai assistir a vários movimentos praticados por organizações sindicais, por militantes de esquerda, em nome do reconhecimento dos direitos do trabalho, da fiscalização e do respeito às regras trabalhistas. Enfim, a gente vai assistir a esse movimento se engrossar, mas muitas vezes ser esvaziado por uma série de governos oligárquicos vigentes nos diferentes momentos do século XX. Como resultado disso, o que a gente tem? Apesar das regras, houve uma ausência de fiscalização, houve um descumprimento generalizado das regras trabalhistas, dando margem, inclusive, a situações de escravidão. Não só como essa descrita no texto proposta, nas oficinas clandestinas na cidade de São Paulo, mas no campo também. Há notícias do Ministério do Trabalho de descoberta de exploração do trabalho escravo em carvoarias, em fazendas de cana-de-açúcar, enfim. A ausência de fiscalização e, muitas vezes, a ausência de consciência por parte dos trabalhadores tem permitido que essa realidade se repita, infelizmente, até os dias atuais. Então, caberia ao candidato justificar essas causas e, em seguida, ressaltar a importância da
do papel da sociedade, do cidadão, na tomada de consciência dessa realidade e num processo de reivindicação do Estado e do setor privado para o cumprimento das leis e dos direitos humanos. Ao Estado, a gente sabe, cabe a responsabilidade de estabelecer as leis e de fiscalizar. A gente sabe que em 2003, aqui no Brasil, foi criada a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que é um órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e que tem a função de monitorar a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Cabe à sociedade tomar consciência desse projeto e reivindicar cada vez mais que o Estado cumpra essa função. Por outro lado, ao setor privado, cabe estar atento a toda a sua cadeia de produção. As grandes marcas envolvidas nesses escândalos de exploração de trabalho escravo, elas justificam que esses trabalhadores eles eram terceirizados. Isso não é razão, isso não é justificativa. No mundo em que os direitos humanos cada vez mais assumem um valor significativo, cabe também ao setor privado garantir que todo o processo de produção ele seja realizado dentro das regras estabelecidas pela sociedade, como regras trabalhistas e regras de direitos humanos. É isso. Uma redação bastante tranquila, como sempre foi a redação de Brasil Contemporâneo. Nesse semestre em particular, o aluno, pela delimitação do tema, ele não tinha como elencar argumentos e contra-argumentos, como acontecia nas provas anteriores. Ao contrário, ele deveria seguir rigorosamente o viés estabelecido pela banca examinadora de fazer uma crítica à exploração, à presença da exploração do trabalho escravo no Brasil do século XXI. É isso, eu creio que os alunos estavam bem preparados para isso. Se tiveram tranquilidade para fazer essa prova, não devem ter enfrentado grandes dificuldades. A gente fica torcendo pelos bons resultados. Um grande beijo a todos, até a próxima.